Tá. Hoje está cada um representando uma entidade. Gente, boa noite. Como sempre, 3 minutinhos a gente já inicia. Já estamos ao vivo. Quem puder ajudar a gente a compartilhar, nós agradecemos, tá? Daqui 3, 4 minutinhos nós iniciamos com os avisos. Quem acompanha a palestra ontem quiser já ir comentando, por favor. Depois a gente vai tentando ler todos os comentários por aqui. Nós já tem bastante gente ao vivo, se vocês puderem nos ajudar a compartilhar. E quem assistiu ontem a palestra quiser já ir comentando, nós agradecemos também. Depois nós vamos usando os comentários aqui, tá bom? Maria de Fátima, boa noite. Maria Glória, Karina, já tem um monte de gente ao vivo, se vocês puderem ajudar a gente a compartilhar. Edmilson, já estou vendo que está ao vivo aí. A Valéria falou que não ia estar ao vivo, está aí. Valéria, ainda bem, ajuda aí. É uma data aí? O Gá também já está aí. Gá, aproveita e fica aí, porque se alguém falar mal, pelo menos Você fala não aí. é só de mim. Madalena também já está ao vivo. Eu estou sabendo da live do Orlando Acácio, mas hoje, infelizmente, não dá para estar lá, né? A gente não vai conseguir estar compartilhando. Mas na sexta nós vamos estar juntos, então tem um desconto, né? Agora o Face, eu acho que ele está sob comando dos governos de estado, federal, porque ele compartilha só uma quantidade, eles regulam a quantidade que a gente pode compartilhar. Eu tô pulando para ver se... Não, para ver se engana, né? Mas acho que nós eu estamos... acho que você pode compartilhar certo. Então, por isso que eu estou falando, acho que é 4 ou 5 eles param a gente. Mas nós vamos enganar eles. Eles enganam a gente o tempo inteiro, né? Quem sabe a gente consegue enganar eles também. A Cláudia está feliz com essa história dos professores. Não tem som aí? O som tá ruim? É que a gente tá falando baixinho. Que ainda nós não começamos. Daqui a pouco vocês pedem pra gente parar de falar. Tá com algum problema no som aí? Mais alguém? Aparentemente tá tudo em ordem, né? Sim. Para todo mundo? Alguém aí tá com problema no som, gente? Acho que a Ana falou que viu alguém aí comentando que... Tava sem, não tem som aqui. Pra Sueli. Sueli, dá uma sai e olhadinha. volta, às vezes, porque aparentemente tá todo mundo ouvindo aí. Ninguém comentou. Rita de Cássia. O Gabriel tá dando palestra maravilhosa. O Gabriel tá dando a opinião dele já. Ó, a Jéssica tá falando que tá em ordem. O Acácio tá falando que tá em ordem o som. Não sei, gente.
Não, aparentemente sai e volta, às vezes volta ao normal, eu não sei te falar, tá bom? E aí se não conseguir... mas o Gabriel Vale, na verdade, ele só tocou e cantou, né? Ele tá falando da sua palestra. Vale a opinião. Pedir alguma coisa. Nossa, mentira, gente. Ele é puxa-saco seu por natureza. Nossa, gato, tá vendo, né? Gente, nós já vamos iniciar então. Quem estava com a gente ontem na palestra e assistiu e quiser já ir fazendo os comentários, nós já estamos com quase 5. O Sérgio está falando, o Humberto está falando que está normal, a Rita também. Deve ter sido algum problema realmente. Como que era o nome dela? A Ana me falou e eu não vi. Acho que é Sueli. Sueli, isso deve for. Aparentemente, o Wagner, a Cássio, tá todo mundo. Sueli. Sueli, depois dá um retorno pra gente. Ver se conseguiu sair ou não. Gente, consigo compartilhar aí? O que deu? Então nós vamos. A Ana vai iniciar fazendo a oração e depois nós vamos para os comentários da palestra. Explicamos como funciona, porque sempre muita gente nova, né? Não sei se hoje é o caso, mas sempre nós temos muita gente nova participando, então a gente sempre dá uma passadinha de como é. Lia Oliveira, comenta pra gente o que você achou da palestra ontem. Você falou bastante. Vamos lá? A Ana vai fazer então a oração e a gente já inicia com os comentários da palestra de ontem. Depois a gente dá uma explicadinha como funciona. E aí nós temos alguns avisos e já vamos. Porque hoje, com certeza, nós não vamos conseguir fazer tudo o que estava no script. E a gente sempre fala que não tem pressa mesmo, né? Vamos lá? Você faz a oração inicial para a gente começar? Primeiro, boa noite. Para quem não me conhece, Ana, Alexandre, Cláudia, estou apresentando. A gente está com os estudos com a casa fechada, né? Então, por isso, só nós três. Eu queria agradecer principalmente primeiro, todos que estão conosco e pedir que elevem seus pensamentos a Deus nesse momento, se sentem confortavelmente para a gente fazer oração. Mantenha uma garrafa com água, um copo com água durante o estudo, né? Para a espiritualidade já ir trabalhando, fluidificando essa água. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com sentimento de gratidão sempre. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Gratidão por tudo que nos é dado e a gente nem mesmo agradece. Como o sol, o ar, as plantas, enfim, toda a sua obra divina. Gratidão, Senhor. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele irmão que caminha conosco de mãos dadas, que veio, que pediu para o Pai com permissão para vir até aqui neste planeta por puro amor, e a gente ainda não entendeu. Jesus, gratidão também por tanto amor, por tanta tolerância, paciência com a gente, com os nossos defeitos, com as nossas mazelas, com o nosso egoísmo. Nos ensina, Jesus, irmão maior, nos ensina a entender os seus ensinamentos. O que for dito aqui, que a gente consiga pôr em prática, não só ouvir, mas colocar em prática. E também peço aos nossos amigos espirituais que acompanham o nosso trabalho, que nos intuam no estudo, intua as pessoas que estão nos assistindo para perguntas, comentários, para que o estudo seja edificante e que alcance os corações de todos. Agradecidos que somos por mais uma oportunidade, damos então por início
o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Assim seja. Gente, primeiro boa noite de novo, né, oficialmente, porque a gente... Ô, Sueli, não tá conseguindo ouvir? Acho que é só você, viu, Sueli? Você já tentou entrar e sair? Como a gente falou? Sair e entrar, acho que é melhor. Melhor ficar quietinho. Melhor eu ler o texto hoje. Não, não vai. Senão ela não vai conseguir. Gente, então boa noite. Como sempre, como a gente sempre fala, tem muita gente que é a primeira vez e é uma alegria muito grande ter o contato de tanta gente nova toda quarta-feira com a gente, ou nas outras transmissões também. Nós já estamos com mais de 120 pessoas assistindo a gente aí. Mas vale sempre, eu sempre falo que esses minutinhos para a gente explicar como é que funciona. Sempre todo mundo entra, muita gente acaba entrando, perguntando se é grupo mediúnico ou qualquer coisa do tipo. Não, nós já estamos com esse estudo há quase 3 anos. Nós fazemos toda quarta-feira, das 20 a 21h30, e depois que encerra a transmissão ao vivo, a gente deixa disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser acompanhar. Então fica o de hoje e tem uma boa parte dos anteriores. Não tem desde o começo não, porque a gente resolveu fazer as transmissões depois que a gente já havia feito alguns estudos já, tá? Então hoje nós vamos continuar a lei de destruição. Nós estamos na parte terceira das leis morais e nós fizemos a primeira parte, nós fizemos em 2 semanas, é isso? Ou só semana passada? 2 semanas, né? 2 semanas o primeiro item da lei de destruição, que era a destruição, agora não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E hoje nós vamos falar de um assunto que até eu fiz uma palestra aqui no Amigos do Bem há umas 3 semanas atrás sobre flagelos destruidores por conta do momento que nós estamos vivendo, e nós estamos tendo vários amigos fazendo palestras sobre esse tema. Inclusive até conversei com o Renato no domingo que nós fizemos a transmissão ao vivo no domingo de manhã, para a gente evitar um pouquinho falar da pandemia, porque hoje muita gente está muito bem informado, embora ainda cometendo os equívocos, né? Nós estávamos comentando isso agora, aqui próximo, na avenida aqui onde o pessoal anda normalmente, triplicou a quantidade de gente andando no final de tarde. E alguns estudos, só aproveitando, e de novo, nós não temos lado nenhum, é só informações científicas e dos Ministérios de Saúde, das pesquisas. A orientação para quem fala que o médico falou que é bom continuar andando e tudo mais, a orientação de 1 a 2 metros de distância para evitar o contágio serve para quando nós estamos em ambientes fechados ou lugar muito próximo. Para quem está fazendo atividade física, a orientação é de no mínimo 10 metros. E com razão, né? Faz sentido, faz toda a lógica. Suor, boca aberta, gotícula de saliva, de suor. Então, é bom a gente repensar. Aqui próximo está triplicado, está parecendo avenida de praia em época de férias. Então, mas, de qualquer maneira, é um assunto que tem sido muito debatido. E hoje vai ser inevitável a gente não falar sobre a pandemia, né? Já teve pergunta? Até respondi, espera um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso. Fatalmente vai se falar sobre esse assunto, nós vamos comentar sobre isso, porque faz parte dessa... E tem uma explicação muito racional e lógica, como todas da codificação, principalmente do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, é isso. Estudo do Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos tratar de flagelos destruidores. Palestra de ontem, Ana, Cláudio conseguiu assistir depois no YouTube. Eu vou ler aqui parabéns por sua palestra de ontem, foi de grande importância para mim. Fala o nome. Jurema Teles. Jurema falou que está saindo um pouco o som mesmo, mas eu queria ler o Dali Oliveira. Dali que perdeu a mãe, né? E ela comentou bastante. Ela falou que ela aprendeu, né, Li? Aprendeu várias coisas ontem que ela não imaginava. Maravilhosa. Acordei pensando em tudo que eu vi ontem. Parece que eu até estive com minha mãe. Obrigado, Li, Li, muito obrigado pelo comentário. O Gá também tinha comentado que a palestra foi consoladora para quem teve perdas em entes queridos.
foi muito bom, te parabenizou. Quem mais? Deixa eu ver. Então, ele falou assim, a palestra me ensinou várias coisas que eu não imaginava. Deixa eu ver se tem mais algum comentário da palestra. Bom, Gente, só para explicar, enquanto a Ana está procurando mais algum comentário aí, dos avisos, né? Toda quarta-feira, antes da gente iniciar realmente ir direto para as questões, a gente sempre comenta da palestra da terça. Toda terça-feira nós temos palestra. Mesmo com a casa fechada, nós temos feito as palestras, as transmissões das palestras. Ontem foi mais fácil, fui eu que fiz a palestra aqui. Eles me convidaram para fazer a palestra aqui no Amigos do Bem. Não vai ser sempre, não. É difícil eles me encaixarem aqui, mas ontem eles me colocaram. E aí o assunto de ontem foi perdas de ente querido. Então quem não assistiu, que vai não entender o que é que está sendo comentado, foi a palestra. Sempre nós comentamos a palestra da terça-feira. E ontem o assunto foi perdas de ente querido. Nós tivemos muita gente participando, muita gente mesmo, foi uma surpresa. Muitos comentários, nós tivemos mais de 1.200 comentários. Eu tentei responder um a um. Caso eu não tenha respondido alguma pergunta, porque eu tive que entrar e responder no tempo real, então eu assisti a palestra de novo para poder responder, mas sempre, às vezes, passa alguma que eu não consegui responder, tá bom? Guido, tá sem som? Muita gente está falando, sai e volta, por favor. Ali, de novo, amo vocês, me ajudam muito, imagina. O Oceano está ao vivo, então é esse o da palestra, tá bom? Surpresa com a palestra de ontem, muito boa. Wilson, depois você só confirma se você foi a primeira vez que você entrou, se você já entrou outras vezes, só pra gente ter uma noção. Obrigada, viu? Então vamos lá, Ana e Cláudia querem falar mais alguma coisa? A Andréia está falando, não gostaria muito de ter visto. Andréia, está disponível tanto no Face como no YouTube. No YouTube eu acho mais fácil, mas está disponível lá, tá? Bom, eu acho Ana, Cláudia. Ontem eu fiquei ouvindo, claro, a palestra e lendo todos os comentários. Eu vi quanto sofrimento, né? Lógico, quem perde um ente querido não tem como não sofrer. O Alexandre foi muito feliz ontem, deixando claro e tirando esse peso do que o chorar não pode, do que ser espírita, a gente não, por ser espírita não pode sofrer, ou por ser cristão não pode sofrer. Um monte de baboseira que a gente ouve, como ele disse ontem, inclusive na casa espírita, e um monte de gente ontem falou que ouviu isso dentro da casa espírita. Olha, você tem que entender, você não pode sofrer, você está prejudicando seu ente querido. O Alexandre foi muito claro ontem sobre esse tipo de choro, né? Então, ele elucidou, como muita gente está falando aqui, que o choro, todo mundo tem o seu tempo de luto, e que o choro tem que ser o choro da saudade, né? Que é carregado de amor. E eu acho que as pessoas conseguiram entender, apesar de não ser fácil, a gente sabe. E ele disse também que as casas espíritas tinham que ficar atento a isso. Falando de novo, porque ontem teve 4, 5, 6 comentários a esse respeito, sobre atendimento fraterno, ser cobrado que a pessoa que perdeu um ente querido reaja positivamente, muito rápido, ou enfim. Então, palestra, eu já vi todas as palestras dele de presentes queridos, né? Claro que eu tô sempre junto, mas ontem foi diferente. Toda palestra é diferente, mas ontem foi diferente mesmo, foi mais especial, porque todo mundo participou e, enfim, pude passar alguma coisa para ele. Muito bom. Cláudia, conseguiu assistir? Assisti, e eu gostei muito da comparação entre a morte e a definição do dicionário com o que a doutrina traz. Porque principalmente na escola, quando a gente trabalha ciências, é aquilo, né? O ser vivo nasce, cresce e morre. Então, para a criança, morreu, acabou. Então, geralmente, quando ela perde uma pessoa próxima, um ente querido, ela vai sofrer muito mais, porque para ela morreu, acabou. Termina ali, né? A visão dela, né? Para a gente que tem uma visão diferente, a gente sofre. Não é? A gente sente a falta daquela pessoa, já é difícil, né? Então eu fiquei pensando, imagina para uma criança que tem essa definição que ele aprendeu na escola, que o ser vivo vai nascer e vai morrer. Então eu gostei dessa e na comparação. Escola ele não tem a definição para onde vai, né? Não, ali é a ciência, né? Morreu, né? Vai ser destruído e acabou. A gente não pode nem trabalhar, entrar na questão religiosa ali, né? A gente não pode, porque ele tem... Nossa, dentro da sala... E nem deve. Né? Nem pode. Nossa, nem pensar. Eu falo de Deus, mas falo de uma maneira geral, não posso
Moralmente. Não posso colocar o meu ponto de vista ali. Assim, falar da minha religião. Mas, e eu gostei também, porque outro dia eu conversei com uma pessoa lá, com minha prima que perdeu o pai, e ela estava muito arrasada. E eu falei, fecha seus olhos, faz uma oração e manda todo o seu amor para ele. Ela falou, eu rezo, mas dói. Eu falei, vai doer. Falei, vai. Ainda eu falei para Larissa, falei, ela está passando pelo período de sofrimento. Ela era muito apegada ao pai, aquele que caiu da rede e quebrou o pescoço. Ela vai passar por isso. Então eu não fiquei só não me adentrei, porque a gente tem que passar realmente. Não adianta exigir isso da menina. Uma pessoa que era pegadíssima ao pai, o pai morre, ela falou, mas ele estava com saúde, ele estava feliz. De uma forma... Ele foi pescar e não voltou. Então imagina o choque dessa menina, que o pai morreu. Eu falei, onde ele está, ele vai receber. Ela falou, sim, eu rezo, tá. Hoje ela me mandou um bom dia, então devagarzinho eu vou conversando com ela. Porque não adianta a gente cobrar isso da pessoa. Porque a dor, a falta física vai ficar realmente. Só que a gente tem aquela visão de que está em outro, né? A gente tem, se a gente sente falta, imagina quem não tem essa visão, né? Então o que pegou foi isso. Eu fiz mas se eu for ler tudo que eu anotei, né? A gente fui anotando. Eu vou ouvindo agora e peguei essa mania, tá? De anotar. Eu achei também o que pegou é que a gente tem que começar a se desapegar, né? Do bem moral, material, que ele falou, né? E amar. E também não ter a nossa posse sobre os nossos entes, que a gente fala, meu filho, minha mãe, meu pai, tudo é meu. E se a gente for ver, não é meu, né? E é Gabriela difícil. colocou aqui. Depois assim, e a parte de não ter posse sobre o outro, não acho graça. É difícil, Tô né? aprendendo, viu? É difícil. Mas eu gostei. Não é porque eu estou do seu lado que eu estou... Essa palestra, gente, deixa eu só explicar. Essa palestra, eu falei isso ontem no comecinho da palestra, quando eu fiz, demorou aquilo que eu falei, demorei muito para fazer a palestra, porque não, que eu sempre, parece que é brincadeira, mas não é. As palestras sempre são para gente. Eu faço isso. Me toca muito o assunto que normalmente é o assunto que me toca. Então eu acabo fazendo em relação a isso. E essa, claro, que é muito difícil. Mas eu sempre me preocupei muito, quando a gente fala em perder ente querido na doutrina, com quem perdeu. A gente sempre está acostumado a querer dar lição de moral em quem perdeu o filho, e a doutrina espírita é consoladora. É consoladora para quem consegue entender. No primeiro momento está todo mundo sofrendo, gente. Então eu acho que a doutrina ela tem que ter essa visão, esse objetivo de consolo, mas com carinho, com afeto, com não querer que o outro entenda. E outra, mesmo que eu entenda que exista a realidade espiritual, eu sinto falta. E é isso que a gente precisa entender. A grande caridade, quando a gente vai fazer para os outros, ou querer fazer para os outros, né, é entender o que o outro está sofrendo, né, e que o outro está sofrendo. Olha que legal, o Wilson que entrou, falou da palestra, eu perguntei se era a primeira vez, ele falou, primeira palestra que me encantou. Que bom, Wilson. O Carlos está perguntando também aqui, posso rever essa palestra de ontem? Carlos, ela fica na nossa página, disponível, mas também, se entrar na nossa página agora, ela tem o link do YouTube. Então, eu sempre acho mais fácil assistir pelo YouTube, separa, não tem os comentários e tudo mais, é mais fácil para assistir. Tá bom? Mais algum comentário da palestra? O Wagner está falando sobre o desencarne. Sonhei com meu avô materno, depois do desencarne, ele disse que estava bem, acredito que seja um afortunado, um presente lindo que recebi de Deus. É isso, Wagner, temos encontros, né, em desdobramento com os nossos entes queridos. Que bom que você lembrou, muitas vezes a gente não lembra. Então, porque o amor permanece, o elo de ligação está aí, né? Jóia. Então, gente, já vamos dar os outros avisos. A Solange está falando que está entrando a primeira vez. Meninas, por favor, se vocês puderem colocar, ela está perguntando os dias das palestras. Coloquem as lives que a gente tem, os estudos, as palestras agora. Já está todo dia. Obrigado para quem colocou. Outro aviso, gente, até às 8h30 nós ficamos aqui conversando mesmo e para vocês aproveitarem um pouquinho com a gente. Hoje, mais uma vez, quinzenalmente, hoje nós recebemos a doação da Leti, que nos ajuda já faz mais de 2 anos, que é parceira do Amigos do Bem. Ela começou doando 120 litros por mês, depois ela passou para 240 e a partir de março desse ano nós fomos para 390 litros por mês, que é a demanda mensal do asilo, que nós temos uma parceria aqui em Pederneiras.
Então toda vez que chega, inclusive já descarrega direto no asilo. Então hoje foi mais um dia que nós recebemos essa doação de 180 litros de leite a cada 15 dias. Então a gente divulga, eu ponho em todos os grupos, eu arrumo briga com os meus amigos que não são espíritas, porque falam que eu divulgo coisas do espiritismo, e isso não é divulgar coisas do espiritismo. Eu estou divulgando uma coisa que no momento que nós estamos passando, uma crise absurda, com todo mundo com medo absurdo de tudo, com todo mundo sem saber o que vai acontecer, uma empresa ainda manter uma doação de 390 litros de leite tipo A, não é para qualquer um. Então eu faço propaganda mesmo, eu arrumo briga com quem não quer ouvir e fala que é espírita. Tomara que todas as outras religiões ou nenhuma outra religião tivéssemos empresas que fizessem isso. A gente estaria hoje numa situação muito mais tranquila. E junto com os 180 litros hoje, eles mandaram os iogurtes, que eu achei que eram as garrafinhas, eles mandaram 320 garrafas de 600 ml. Então nós já deixamos uma parte no asilo, vamos amanhã levar uma parte na casa de Maria e depois nós vamos usar para as nossas crianças nos 2 próximos sábados das marmitas. Vão gostar pouco. Então eu queria agradecer de novo, quem conhece a Lete de Descalvado, é uma das maiores empresas de leite produtora e revenda de leite tipo A. Então eu faço propaganda sempre porque é fantástico. Estou vendo o Wilsinho aí, Wilsinho, de novo, obrigado pela participação nas parábolas segunda. Já vou avisar já, mas no final nós vamos falar mais ainda. Amanhã nós vamos ter a grata satisfação, mais um amigo muito querido, que é o Edgar Miguel, vai estar com a gente das 7h30 às 8h, fazendo a transmissão com a gente da parábola. No final, eu vou dar mais os avisos. Nós teremos uma surpresa amanhã depois do Edgar, tá bom? Mas eu falo só no final. E já está na nossa página uma ideia que a Ana deu, que nós abraçamos rapidinho, que nós gostaríamos muito de conhecer as pessoas que frequentam a nossa página, que assistem as transmissões, que curtem as coisas que a gente faz. Então ela deu a sugestão da gente perguntar para vocês, que a gente sempre fala, né, da onde que é, sempre aqui na página. Depois e como a gente... vocês chegaram na página, né? Se foi por indicação, se de repente entrou e... E às vezes a gente não consegue responder por aqui, porque é tanta mensagem. Então já está disponível na página o cartaz com essas 2 perguntas. Da onde vocês são e como que vocês conheceram ou chegaram até o Amigos do Bem. Então quem quiser participar vai ser uma alegria, porque assim a gente vai estreitando o laço. Tá bom? A Aline está falando que mandou mensagem em inbox. Aline, joia, tem para todo mundo aí, sabe que nós temos um atendimento fraterno, as meninas deixaram fixado aí na página do WhatsApp. Temos a página do Amigos do Bem, que vocês podem entrar, curtir, seguir, que dá para vocês mandarem mensagem por lá, no inbox. Tá certo? E a gente sempre pede, gente, para as pessoas compartilharem as nossas transmissões. Agora nós estamos com as transmissões todos os dias, né? Segunda, quinta e sexta das parábolas, que é curtinha, das 7h30 às 8h, sempre uma parábola de Jesus. De terça, a palestra, que era uma palestra pública, mas que está fechada, das 20 às 21h, toda terça-feira. A semana que vem, muito bacana, que estava programado para o mês de maio, mantido, né? Nós iríamos fazer só com mulheres. Então, terça-feira que vem, capítulo 24, é isso que vocês vão fazer? Eu não me lembro, eu acho que é 24, capítulo 24. A Márcia, esposa do Eduardo Oliveira, lá do Vicente de Paulo, a Ana Lúcia e a Alice, aqui do Amigos do Bem. Então já fiquem convidados para terça-feira. E esse mês todo com as mulheres. E toda quarta o estudo do Livro dos Espíritos, das 20 às 21h30, 35, 40, Olha 45. Que legal. A Fabiana Rosa, da França, primeira vez. Fabiana, bem-vindo. Curta e Bem-vinda. siga a página. Você viu lá que tem o quadrinho lá. Solange, eu sou do Rio. Então, entrem lá, gente, e respondam para a gente. Coloquem lá cidade que vocês são, estado ou país. Muita gente de fora do país, né? E como que vocês chegaram? Se foi como a Dona Conceição, que, segundo ela, sem querer caiu na nossa página do YouTube, hoje é uma das grandes frequentadoras aqui. A Elaine não vale, mas você põe lá, Elaine, conheci esse casal maravilhoso e um dia que eu acho que foi Jesus que mandou tanto aprendizado, você responde lá também. A gente não,
é assim, gente, vou explicar. Entrou no Amigos do Bem. Olha, ó, muita gente, que bacana. Ó, muita gente colocando, então entrem lá, por favor. A ideia é justamente a gente estreitar laço. E até eu falo para a Ana, que essa é a ideia dela, muitas vezes vocês estão próximos e acabam se conhecendo. Tem muita gente de cidade pequena, de cidade grande, de vários estados, de fora do país. Nós temos muita gente da França, de Portugal, que sempre está com a gente. Então, se apresentem lá para a gente conhecer, saber e até para a gente ter uma noção de como que vocês chegaram aqui. Um monte de gente falando. A Isabel já está falando. Conceição Bernardo, primeira vez que estou assistindo, estou gostando, que bom. A Isabel conheci na Casa de Fraternidade. A Isabel e o Humberto não vale porque nós fazemos propaganda na Casa de Fraternidade. Já são amigos, né? Porto Alegre, olha aí, gente, que bacana. Gente, então ó, nós conseguimos cumprir. Wilson, eu já te agradeci. Beijo para você e para Flavinha. Muito obrigado de novo. E amanhã todo mundo convidado para o Edgar. E depois eu conto. Eu já falei da Família com Jesus, do Humberto e da Isabel. Mas nós temos surpresa da Família com Jesus para amanhã, depois da palestra das parábolas com o Edgar. Tá bom? Mas eu conto no final. Senão nós vamos lá. 8h30 em ponto. A gente já deu todos os recados. A Fabiana, ó, por favor, quem quiser colocar o link para ela do YouTube, a gente agradece. O Vinícius, que eu acho que não é a primeira vez, né, Vinícius? Eu acho que eu lembro de você na página. Na França também, né? Por isso que tem muita gente. Vinícius, mas depois entra no particular, que tem alguns lugares, inclusive com amigos nossos brasileiros, que fazem um trabalho bem bacana de estudo aí. Inclusive nos convidaram para participar, isso vai ser uma loucura. Nós vamos participar com o Charles Kempf, que é o presidente da Associação Espírita, que era de Kardec, e acho que nós vamos fazer uma live, eu, ele e o... Vado, eu contei o segredo, hein? E o Júnior. Mas já vamos fazer propaganda, Não falamos nada de francês, ele não fala nada de português, qualquer coisa que nós falar, nós enganamos ele. Então, tá bom, gente? Então nós vamos iniciar, quem quiser acompanhar. Olha, Ivone Silva, São Carlos, interior. Ivone, sou de São Carlos. Bem-vinda. Cidade boa, né? Estados Unidos. Gente, Pederneiras. Depois vocês colocam lá pra gente, então. Ó, o Ed Júnior, fazia tempo que eu não via por aqui. Bem-vindo. Então, quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão e quiser acompanhar por aí, capítulo 6, parte 3ª, capítulo 6, Lei de Destruição, Flagelos Destruidores. Vai começar na 737, a Cláudia vai ler. Posso ler o começo aí, você comentar qual vou fazer os cursos? Tá. Vamos mudar um pouco. O que é? Eu vou ler. Então, pera um pouquinho para você passar o microfone ali para Ana, porque talvez por isso que estão reclamando que está baixo, está longe mesmo, né? Tá longe. Ficou um pouquinho para cada lado, mas ficou longe de você. Acho que deixa no meio. A Valéria está apresentando aqui que ela põe 2 corgos, mas ela é de Pederneiras. Ela fala isso só porque 2 córregos consegue ser uma extensão de Pederneiras. Menor que Pederneiras. Vamos lá? Então vamos lá. Flagelos destruidores, pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vêm os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A Cláudia vai começar os comentários, mas eu só queria que a gente atentasse, antes da Cláudia fazer os comentários da resposta, que a gente, mais uma vez, preste muita atenção na pergunta de Kardec, né? Ele já pergunta com os 2 pés, quase que igual a gente no dia a dia. Com que fim fere Deus
a humanidade por meio de flagelos destruidores. Quer dizer, ele já dá uma reclamada para os espíritos de que Deus fere a gente quando ele coloca os flagelos, né? Mas aí a Cláudia vai comentar. A definição de flagelo, só para complementar, é punição física, castigo, tortura. Isso pelo... Pode? Claro. É porque é necessário a destruição para a evolução. Né? E como os flagelos fazem com que essa progressão necessária ocorra mais depressa, o que levaria séculos para acontecer será realizado em alguns anos. Então eles aceleram a destruição, o processo da destruição através dos flagelos. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo agora, infelizmente. Essa foi a minha, não sei se eu... Então, né? Então ele quer acelerar é onde vem. E a gente não consegue entender, né? O porquê. Aí eu coloquei mais ou menos assim, ó, meu ponto de... Qual o objetivo primeiro da reencarnação? É a gente ter o aperfeiçoamento e a gente progredir, né? E a gente tem o livre-arbítrio. E de repente, a gente anda às vezes a passo de tartaruga, né? Fica naquela mesma situação. O que ele fala que a gente chama de flagelo, que seria punição, não é uma punição. É um empurrãozinho, que Deus sempre às vezes manda para a humanidade toda para se tocar, para evoluir moralmente, principalmente, né? Como houve a pergunta aqui, falando desse problema que a gente está tendo, como que era a visão espírita. A visão é que era para acontecer, porque nada acontece por acaso, e com certeza está aqui quem deveria estar. Então, esses flagelos que seriam punição é porque a pessoa vê do ponto de vista dela, do ponto que somos egoístas. Então, se para mim está fazendo mal alguma coisa que eu perdi ou foi destruído, então eu acho que Deus é punitivo, né? Ainda mais agora que está alcançando a humanidade, mas muita gente ainda tem a visão de si sobre aquilo. Isso está me punindo, não a humanidade como aprendizado, né? Então, nós que damos os nomes de flagelo, Deus não. Deus dá um nome realmente para ajudar o progresso. Nada de castigo ou punição. Gente, tem duas coisas extremamente importantes. Como eu falei, primeira pergunta que Kardec faz, na minha opinião, como nós fazemos hoje. Nós estamos vivendo a pandemia e nós perguntamos exatamente essa pergunta, né? Nossa, mas por que Deus... E principalmente quando a gente vê postagens, infelizmente, que é a visão de várias outras crenças e religiões, e já vi de alguns espíritas famosíssimos aí, nos dando a impressão, ou fazendo essa pergunta e justificando, realmente como punição divina. E a pergunta de Kardec é muito nesse sentido, porque ele faz uma pergunta como nós fazemos mesmo. Ué, por que Deus fere a gente? Por que Deus machuca a gente com tamanha desgraça? Por que Deus está nos punindo com o Covid-19? Essa é a pergunta que nós fazemos normalmente, a maioria de nós pelo menos, quando nos juntamos ou quando vamos nas nossas orações. Normalmente nós sempre nos colocamos no papel de vítima. Então a pergunta para mim de Kardec, ela é tão minha como da maioria das pessoas que eu conheço. Ué, por que Deus faz isso comigo? Por que Ele está fazendo isso com a gente? Por que Ele está punindo a gente desse jeito, com essa praga? Mais uma praga do deserto? Mais uma praga lá de Moisés? Essa é a primeira grande questão. E nós realmente ouvimos em várias mensagens, inclusive mensagens psicografadas e ditas espíritas, nesse sentido, de que Deus, aproveitando o momento da transição planetária, está limpando o planeta Terra. Gente, é um monte de bobagem, uma mais triste do que a outra. Deus não pune e não castiga ninguém, em absoluto. O amor dele por todos nós é inimaginável ainda para nós. Então jamais ele faria isso. Mesmo porque aí vem as respostas dos espíritos, que é para justamente Kardec dar uma baixada na bola e se colocar no lugar dele como um mortal, um ser humano, um espírito encarnado ainda com toda essa visão material.
É simples, Kardec, para fazer vocês progredirem mais depressa. Para vocês entenderem e usarem do que está acontecendo como dificuldade para a evolução de vocês. Lá no finalzinho, para quem tiver com o livro na mão, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O resto todo da pergunta eles vão contornar em relação a isso. Mas o começo da pergunta e o final, para nós que estamos vivendo esse momento da pandemia, e já vivemos, né? E vamos viver várias outras situações assim, enquanto planeta de provas e expiações, fica muito claro para a gente, ou deveríamos, e aí se nós encararmos e devemos entender que essa pandemia nós podemos encaixar perfeitamente nesse flagelo destruidor, desde que a última frase que nós acabamos de falar, que essa evolução que demoraria uns séculos se farão ou deveriam se fazer em anos, eu me questiono hoje em dia, acho lúcida a resposta, claro, extremamente racional a resposta dos espíritos, mas me assusta. Nós acabamos de falar, a Covid veio, nós melhoramos os hábitos de saúde, de higiene, nós sentimos falta do abraço, nós sentimos falta de visitar a mãe, gente que nem lembrava que tinha mãe, mãe que nem lembrava que tinha filho e neto. Nós começamos a dar valor para algumas coisas que passavam batidas para a gente, que eram completamente rotineiras e que nós não damos. Outro dia a Cláudia falou, nossa, às vezes não dá importância, como faz falta poder sair para andar na rua, para caminhar. Coisas banais, coisas insignificantes dentro de um contexto, quando a gente se preocupa, quando a gente não está vivendo uma crise desse tipo. Então, quer dizer, o que ele quer dizer? Que nós estaríamos evoluindo em anos, o que levaríamos a séculos. Levaríamos séculos, na verdade, para fazer todo esse contexto. Mas não, o que me assusta e me deixa muito preocupado é que junto com tudo isso que nós estamos sentindo falta, que nós estamos começando a dar valor, que nós nos preocupamos com a higiene, que nós nos preocupamos em evitar algumas coisas que antes a gente não dava bola, que ainda nós sentimos falta do abraço de um amigo, de poder encontrar o chato no churrasco. Tudo isso nós estamos fazendo falta. Em contrapartida, quando nós aprendemos tudo isso, nós estamos, infelizmente, perdendo a oportunidade, porque ao mesmo tempo que nós estamos entendendo que o amor é universal, nós estamos um querendo matar o outro, principalmente nas redes sociais. Uns torcendo para o vírus, outro torcendo para o governo, outro torcendo para o outro governo, outro torcendo para aquele candidato, para o outro ministro não sei do que, para não sei quem, aonde nós deveríamos estar. O planeta inteiro que está passando por esse momento, preocupado em resolver, primeiro, o problema da saúde, e segundo, aproveitar as dificuldades pelas quais a humanidade está passando para dar valor para o amor. É tão simples. Então a 737, nós poderíamos resumir toda em relação à pandemia nesse sentido. Tudo isso que eles nos falaram, desde o comecinho, na primeira resposta dele, para fazer o progredir mais depressa. Pronto, eles já responderam curto e grosso para Kardec, já podia parar por aí. E eles estendem a pergunta, a resposta, nos mostrando que é porque, como ainda nós somos apegados à matéria, como ainda nós somos infantis espiritualmente, nós precisamos desses empurrões, como a Ana comentou e como a Cláudia falou. Ainda nós precisamos desses cutucões para ver se a gente acelera o nosso processo evolutivo. Mas só fazendo uma observação do que o Alexandre falou, tem realmente muitas notícias ruins, muitas brigas, mas também tem um outro lado, pode ser menor, mas eu acho que a gente tem que falar, que é um pessoal que se movimenta para fazer algo de bom. Vou deixar aqui o SESI aqui de Pederneiras, que vai doar 1.800 refeições, gente, 1.800 refeições. O SESI de Pederneiras, o SESI de Jaú, eu acho que eu não tenho o número agora, quanto que vai ser, mas acho que saiu nos jornais, não sei. E nós conseguimos, várias entidades conseguiram, graças a Deus.
Então, tem pessoas que estão fazendo atos grandiosos como o SESI e pequenos também, em grupos. Então, para muita gente, não serviu, ou não está servindo, ou vai servir ainda. E para um grupo até reduzido ou não, já está servindo. Que é olhar o próximo, ver o quanto a gente tem e o quanto a gente pode ajudar o próximo. Então, eu acho que essas ações devem ser faladas, né? Devem ser passadas para frente com o objetivo de não ser tão negativo, porque a televisão não dá para assistir, enfim, é só coisa negativa. Então tem ações, tem pessoas que estão se movimentando, pessoas que não se movimentavam, estão se movimentando para ajudar o próximo. Isso também é positivo. Não, esse é o empurrão. Esse é o que conseguiu estar aproveitando a oportunidade do flagelo destruidor para crescer moralmente. Esse é quem aproveitou o empurrão. A Jéssica falou assim, engraçado, né? Como tema, a pergunta chegou bem no tempo certo. É verdade, nada por acaso. Nós não programamos. Não tínhamos noção que ia ter o coronavírus e nem... Falando se tem coincidência ou não, eu falei isso outro dia. Eu comentei que em abril eu tive muita palestra esse ano, aumentou muito. Eu normalmente não faço, porque a gente estava com muitas atividades aqui no centro. Em abril eu tinha uma palestra na casa. Só um pouquinho. Tânia perguntando, por gentileza, qual o nome do rapaz de camisa preta que está na mesa? Alexandre Luiz Matias. Se for para falar mal, eu mudo o nome. Pode já, Tânia. Pode, manda no particular. Tá? Falando em particular, gente, deixa eu só deixar um aviso que a gente sempre comenta. Muita gente entra, principalmente no Facebook, na rede social, perguntando ou com um cuidado todo especial se pode adicionar porque nos viu aqui fazendo palestra ou no estudo. Gente, é uma alegria muito grande. Muitas pessoas que nós conhecemos aqui são amigos nossos porque nós conhecemos através do Amigos do Bem. Então aqui tem dois grandes amigos, que é a Isabel e o Humberto, que foi em relação ao Amigos do Bem que nós criamos uma amizade que vai além da doutrina. Então, quando tiver vontade de convidar a gente para amizade no Facebook, não precisa nem... Isso dentro da doutrina, agora dentro do, assim, Valéria, Madalena, todos, tem muita gente aqui que a gente conheceu. Muito, que a gente conheceu aqui. Falando em relação... Começou a entrar no estudo e virou amigo. Então, vamos lá, gente, a 737 eu acho que está respondida, mas a 737, ela é muito, muito, muito abrangente, né? Olha o Alexandre. Ela é muito abrangente, principalmente em relação... Eu sempre falo que a gente precisa tomar muito cuidado ou prestar muita atenção na pergunta. Por isso que eu falei antes da Cláudia, da pergunta. Prestem muita atenção, não leia a resposta, porque muita gente fala assim, mas eu não consigo entender, eu não consigo, é muito difícil. Procurem prestar, eu falo sempre que as perguntas de Kardec, elas me encantam tanto, que eu, por mim, eu ficaria nas perguntas e ficaria tentando... Eu tampava muitas vezes a resposta só para tentar adivinhar o que os espíritos iam falar. Porque são extremamente inteligentes. E essa me chama muita atenção, porque ele fala como a gente. E traz para nós essa realidade do momento que nós estamos vivendo, desse vitimismo, né? Nossa, e principalmente por causa daquilo que eu falei. Porque muitas crenças, eu acho que o Edmilson colocou que muitas crenças levam o Apocalipse muito ao pé da letra, e é verdade, mas tristemente a doutrina espírita, muitas pessoas dentro da doutrina espírita foram para esse caminho também, principalmente quando mistura com transição planetária, de que nós vamos mudar para a regeneração, então que Deus está fazendo... Gente, muita hora nessa calma, porque não é por aí. Vamos estudar Kardec, vamos estudar a codificação para não sair falando bobagem, principalmente entendendo errado e pior, transmitindo para as pessoas que nos procuram conceitos completamente equivocados em relação à doutrina. Por isso que eu insisti muito na pergunta, porque eu me sinto muito vivo nessa pergunta assim. Por que nós estamos sofrendo tanto? Né? Por que ele deu agora isso? Agora que tenho meus filhos na faculdade, está tudo isolado, faz 1 mês e meio que eu não vejo as crianças. Quer dizer, a Priscila falou, eu sinto muita saudade do meu pai e da minha mãe, porque eu via todo dia. É nesse sentido que ele perguntou.
Fala, por que Deus está castigando? E aí a resposta do Espírito é fantástica. Ó, meu filho, é simplesmente para vocês evoluírem, porque se você deixasse vocês andando no passo que vocês estão, ia demorar. Por isso que a resposta é fantástica. Tá bom? Ô, Dona Conceição. Dona Conceição, boa noite. Gente, vocês não ficam bravos no que eu puxo o saco da... Não vou nem chamar de Dona Conceição, mas vou falar de Conceição, porque eu já sou íntimo. Tá bom? Então, Cláudia, vamos lá? 738? Não. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Nossa, eu troquei, né? Não era a Ana que ia ler, dá uma bagunça aqui. Não, quem quer comentar? Eu só obedeço. O que manda eu faço. Então que você começa comentando, vai. Pra vocês não brigar comigo. Aí ele fala, como o Alexandre sempre disse que é a pergunta, né? Para conseguir a melhora da humanidade, Deus precisava empregar tudo isso? Precisava ter? Sim, quer dizer... Ele, na verdade, nos deu o livre-arbítrio, isso que ele emprega todos os dias, ele nos deu o livre-arbítrio. Mas o que acontece? A gente não aproveita ou aproveita para o lado ruim, né? Aí aproveita desses meios. Então, é que eu falo, aí vem de novo a palavra castigo, né? Que não é castigo. E aí que eu falei que vem Deus e dá aquele empurrãozinho, assim, olha, você não está atendendo, você não, vocês nesse caso, né? Como é... para todos. Vocês não estão entendendo pelo amor, então a gente vai ter que entender um pouquinho pela dor, né? E é exatamente isso que ele está falando aqui. No seu orgulho. Por quê? Porque a gente quer muito pra gente. Pra mim, eu quero resolver isso pra mim, pra eu, tudo. O meu mundinho é eu e a minha família. Não tenho mais ninguém. Não vejo as pessoas a maioria das vezes. E hoje, esse flagelo, por exemplo, que a gente está vivendo, se a gente não prestar atenção no irmão que mora na rua, no irmão que é menos favorecido, não ajudar com água e sabão ou com alimento, ele estando doente, a gente corre risco. Então, vem para mostrar o quê? Que ninguém é sozinho, a gente não pode viver sozinho numa bolha, a gente tem que prestar atenção no próximo, que é o nosso irmão. A gente fala que é nosso irmão da boca para fora, só que a gente, por orgulho, a gente acha que irmão é aquele consanguíneo ou aqueles que eu gosto, meu círculo de amizade, quem eu convivo. Aquele que eu não conheço não é meu irmão, e não é assim. Se ele não estiver bem, com certeza eu posso ser contaminada, minha família pode ser contaminada. Então a gente, aí vem uma situação dessa para a gente ter um olhar para frente e um olhar com carinho para o próximo. É obrigado a ter esse olhar. Falei demais, acho. Não, você falou tudo, assim, se for ver, não, tudo não... Porque o que eu pensei, para muitos, para poder abaixar um pouquinho, né, que ele falou do orgulho, né, ele deu o caminho, ele deu o bem e o mal. Tem muitos que têm o orgulho, porque eu tenho um bom emprego, aquilo que eu falei outro dia, eu não enxergo o irmão pequenininho ali. Agora, o que está acontecendo devido à pandemia? Muitos estão perdendo. Então, parece que a sociedade está ficando, que tem infelizmente, né, o desemprego está aí. Então, junto com a pandemia, veio o desemprego, parece que está nivelando, né? Tem uns que ainda tá, né? Mas parece que o povo parece que está aprendendo a ver que a vida é difícil. Aquele que olhava o outro de cima, não sei se vai chegar a entender que o outro é igual. Mas às vezes o objetivo seja esse, né? Não que eu estou gostando, eu só estou pondo meu ponto de vista, pelo amor de Deus, mas não é. Porque gente, a coisa pegou de tudo quanto é lado. Parece que ou você entende o que está acontecendo, ou você entende e acabou. Porque tem gente que está dividindo o pouco que tem com o outro, né? Agora, aquele que não dividia está sentindo como que viver com menos. Porque ele tá perdendo também. Além do pânico da doença, ele está perdendo emprego, poder aquisitivo. Se ele tinha um pouquinho guardado, ele vai ter que usar aquilo que ele tinha, sei lá, se desfazer de alguma coisa, não sei se vai conseguir também, né? Porque hoje em dia ninguém está podendo comprar nada. Não. Então, eu não sei se eu consegui expor minha ideia, mas é isso. Tem o bem, tem o mal, não conseguiu bem. Eu falei uma visão, você falou uma outra. Perfeito.
No que você estava falando aí, eu pensei, como que vai nivelar, né? Perdendo poder aquisitivo. Deixa eu aproveitar os dois comentários do Humberto, que complementa muito o que vocês duas falou. Quando você começou, a Ana acabou e você começou a falar, você falou do orgulho, o Humberto está falando aqui, o egoísmo ainda impera. E agora ele complementou com o baixar da bola. Certo? Mais alguma coisa? Não. Gente, só lembrar de novo da pergunta de Kardec, né? Para conseguir a melhora da humanidade, Deus não podia empregar outros meios, sem ser a pandemia, sem ser o Covid-19. De novo, a pergunta de Kardec é a nossa. Nossa, mas precisava fazer um estrago tão grande assim? Essa é a pergunta de Kardec. E nós estamos lembrando aqui, gente, a mesma coisa, isso nós nos colocamos, de novo, voltando, nós nos colocamos no papel de vítima. De novo, ele está fazendo a pergunta como vítima. Ué, mas precisava ser um estrago tão grande quanto a cólera que eles viveram naquela época, e nós conversamos sobre isso, na Revista Espírita, lá em 1875, de novembro, tem lá uma carta e uma explicação de um médico em relação ao que estava passando pela cólera, que alguns espíritas, inclusive, que estavam num determinado momento, falavam que eles não tinham adquirido doença porque eles eram espíritas. Olha a prepotência aonde vai. Como mais ou menos nós fazemos hoje, né? O povo escolhido de Deus, o tal religião, se fizer tantas orações, vai ser salvo. Se depositar o dinheiro, então é salvo mais ainda. Gente, eu falo essas coisas de vez em quando e depois eu edito. Mentira, não edito não. Então a pergunta de Kardec, ela é, de novo, extremamente para a nossa realidade. Então foi lá em 1857, mas ela é extremamente real para o momento que nós estamos vivendo. A pergunta dele é super simples. Ô, espiritualidade maior aí, vocês que conhecem tudo, precisava Deus mandar o Covid-19 espalhar no mundo inteiro e a gente não poder ter contato com pai, com mãe, com filho, nós não podemos sair na rua direito, nós temos que tomar um monte de precaução. Precisava ser tão sério assim? Ele não podia ter mandado um resfriado um pouco mais forte só? Essa é a pergunta do Kardec. Falou, por que precisa ser um negócio tão sério assim? Para que a gente... Por que ele manda a pandemia do Covid-19? Ele gosta tanto da gente, ele não podia mandar um negocinho mais suave? É essa a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos, aí as duas já responderam em relação a isso. As duas falaram da resposta em relação a isso. O tempo inteiro nós temos oportunidade de aprendizado. O tempo inteiro. A Ana falou da doação, a Cláudia falou do orgulho e do egoísmo. O tempo inteiro nós temos oportunidade de aprendizado. O grande problema é que a humanidade, a espiritualidade já nos alertou lá na codificação no comecinho, qual que são as duas grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo, a vaidade e o egoísmo. Nós já sabemos, a espiritualidade já nos avisou que era esses os grandes males da humanidade. E nossa, nós melhoramos bastante, né? A Cláudia falou agora. O cara continua achando bam. E aí alguém comentou aqui, que eu vi rapidinho aqui, que normalmente esses tipos de doenças atingiam muito os pobres, as regiões mais pobres. Alguém comentou da África, como o ebola. Hoje, o que nós estamos vivendo é que não tem raça, não tem cor, não tem condição social, não tem nada. Hoje nós pegamos, como foi a cólera. Então os grandes flagelos são nesse sentido. Agora, a pergunta e a resposta que as duas complementaram e explicaram a resposta dos espíritos, eles nos falam que nós temos o tempo inteiro a oportunidade de melhora sem ter que passar por isso. Como? Olha a resposta dos espíritos. Vocês já têm condição muito mais do que suficiente para identificar o que é bem e o que é mal, o que é correto e o que é equivocado. Tem gente passando fome na rua, é certo eu ajudar ou é errado eu ajudar? Nós temos essa noção já? Claro que nós temos. Nós é que nos fingimos de cego. O grande problema, e aí vai juntar o que a Ana falou com o que a Cláudia comentou, é de que hoje a batata assou para todo mundo grandão. Está todo mundo passando por situações complicadas. E aí tem aquelas frases, não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma tempestade, que eu concordo, mas todo mundo está tendo que passar pela tempestade. E muitos não estavam acostumados nem com chuva. Essa é a grande realidade. Talvez esse seja o grande ponto para a gente interpretar isso.
O barco não é o mesmo, mas a tempestade é. E muitos não estavam acostumados a pegar garoa. E estão tendo que enfrentar a tempestade, que veio para todo mundo. Então é nesse sentido. Então, mais uma vez, presta muita atenção na pergunta, que ele está fazendo a pergunta de novo que nós fazemos. Nossa, mas precisava ter tão sério assim? Eu precisava ficar sem poder ver meu pai e minha mãe? Eu preciso ficar sem ver meus filhos? É nesse sentido. Mais algum comentário aí? Não, tudo... Eu vi o do Humberto aqui, vi de mais alguém comentando alguma coisa. Ele sempre coloca mais alguma coisa? Ele sempre coloca com suavidade, mas nós aumentamos a gravidade, exatamente pela nossa prepotência. Pela nossa prepotência e principalmente, né, Humberto, essa condição de vítima que a gente se coloca muito, né? Nós ainda nos colocamos na situação de coitadinhos, né? Nós não fazemos a nossa parte e queremos o nosso benefício, né? E aí nós vamos voltar nas parábolas lá, pensou? Do filho pródigo, nós podemos encaixar. O grande problema é esse. Nós achamos que sempre o que nós sofremos é muito sério e muito grave perto do que nós merecíamos, quando na verdade eles nos dizem que nós temos todas as condições. E eles respondem, né? O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, e a Ana fez um comentário fantástico, necessário, portanto, se torna que seja castigado, mas vamos lá no castigado. Aonde? No seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então não entendam, e a Ana fez esse comentário da palavra castigado, porque espírita também tem isso, né? Espírita criou uma situação, eu pelo menos tenho visto muito isso, de que não pode falar em castigo, não pode falar em punição. Gente, nós somos castigados pelas escolhas que nós fazemos. Não é Deus que vem aqui e fala assim, como a gente tem aquela imagem inocente do Deus punitivo, de que vem pra gente e põe fogo, e manda peste, não sei do que, e manda grilo comer tudo. Não é nesse sentido. Esse castigado, e eles são extremamente claros, castigado no seu orgulho, para você entender que você ainda é muito fraco, que você ainda tem muito o que fazer para entender o que o Pai está querendo de nós. É nesse sentido que é o castigo. Eu não entendi, a situação se complica para que eu consiga, ou pelo menos dê um passo, que eu me esforce para que o aprendizado faça com que eu movimente. Por isso que nós falamos lá na 737. Ele vem para que a gente aprenda. Se nós vamos aprender ou não, cabe a nós. Como é que eu estou encarando? A Cláudia acho que falou semana passada ou retrasada, quando a gente começou a lei de destruição. Nossa, eu mudei alguns aspectos em relação a enxergar a lei de destruição, de conservação e de destruição com outros olhos, com a luz de quem está estudando e tentando entender o que realmente são as leis divinas. Quando a gente para com esse milindre, com essa infantilidade em relação a achar que nós somos coitados em relação às coisas que passamos. Mas ele vem desde a 737 falando que flagelos para nós, que nós olhamos como flagelos, e que não são flagelos, né? Na verdade, são consequências, são lições. Eles fazem aqui, desde lá de cima, que a gente tem esse olhar pequeno, esse olhar só para nós, por isso que a gente acha que é flagelo, porque, coitado de mim, estou sofrendo, estou passando por essa dificuldade financeira agora, não posso mais ter meu comércio, sei lá, enfim, não querendo arrumar briga com ninguém, pelo amor de Deus. Mas ele vem falando, então esse castigo está lá, é a gente que vê como castigo, e na verdade... ele não é castigo, mas ele é um flagelo. Ele vem, flagelo, tanto que eles falam para nós que é para a gente progredir. Mas a gente que continua vendo, por isso da pergunta de Kardec. Nós continuamos insistindo de que aquilo, primeiro que nós não merecemos, que nós não precisamos de uma pancada tão forte, que nós aprendemos com flores, e não aprendemos com flores, infelizmente. Nós aprendemos com amor. Não, ainda está muito longe de nós aprendemos com amor. Eu também não gosto muito dessa frase de centro espírita, de que nós chegamos por amor ou pela dor. Nós chegamos por vários motivos. Nós chegamos porque nós queremos entender, porque nós sofremos, porque nós amamos, enfim. Mas tirar esses bordões que eu não sou muito fã. Mas é nesse sentido. Nós precisamos aproveitar os flagelos que nos apresentam, que é a espiritualidade, que a realidade vai acontecer, isso que nós estamos falando, gente. Já aconteceu inúmeros e vão acontecer. A realidade material ainda se faz necessária. Ou nós já estamos todos
em condição moral de que nós não precisamos passar por essas situações de aprendizado. Isso que nós estamos passando no Covid, toda a humanidade, para vocês, para nós aqui, que estamos 3 na mesa, mais as 300 pessoas que estão assistindo com a gente, todos chegaram à conclusão de que hoje poderia acabar a pandemia porque nós aprendemos perfeitamente a lição e a mensagem, a oportunidade de crescimento. Eu, na minha opinião, nós não demos nem meio passo. Nem meio passo. Nós demos exemplo agora há pouquinho. Nós estamos vivendo esse terrível momento e nós estamos com a avenida do passeio lotada de gente. Então nós aprendemos alguma coisa? Não, e são os mesmos que vão para a rede social reclamar que está difícil, que não sei o que, e está todo mundo vivendo vida de férias, colocando em risco a própria saúde e a saúde dos demais. Então, ainda não vou nem entrar naquela discussão que nós começamos das pessoas se destruírem em rede social, que aí é mais fácil nem comentar, porque aí nós vamos voltar umas 15 encarnações para ver se a gente consegue entender o tamanho da bestialidade que nós estamos convivendo. Mais alguma coisa? Sabe o que dá para entender aqui? A gente, como pai, né, educando o filho, você não castiga quando é preciso? Você não fica só passando a mão na cabeça. Não deveria. Não, a gente, não é? Tem alguns que fazem isso, né? Mas eu, pelo menos, quando precisa, eu chego... Aí você faz o quê? Você tira aquilo que ele mais Para ele entender que ele está equivocado. É o que ele está fazendo. O que está acontecendo com a gente Exatamente. agora. Você precisa entender que nós estamos no caminho errado. Não é? A gente Perfeito. faz isso. Perfeito, Cláudia. E a minha filha está longe, mas se eu der um puxão de orelha aqui, é só eu ameaçar desligar o celular, acabou. Porque ela sabe que se eu resolver ficar sem falar com ela, porque eu desligo, acabou. O que eu falo é uma vez só. Por isso que eu falo, não deixa eu falar. Se eu falar, eu não vou fazer isso para você, eu não faço mesmo. Então, eu acho que a gente estava precisando disso. Ó, tá na hora de levar esse chacoalhão. E com esse chacoalhão, acorda. A gente deu mais valor a ver um céu azul, a ver o sol. Nossa, eu ia em tal lugar. Então, a gente deu mais valor às coisas que Deus deu de graça e a gente nunca agradeceu. Passou um tempo que a gente não agradecia mais. Né? Perfeito. Sim. Então, por isso, nós precisa, vieram, né? e eles falaram para nós, para vocês acelerarem o processo. Por isso que eu falo, cabe a cada um tentar tirar proveito da melhor forma de momentos difíceis. Simples assim. Esse é o trabalho nosso, gente. Quando nós falamos isso, muito importante, eu ia deixar passar batido. É muito importante nós entendermos de que quando nós estamos falando a humanidade, quando nós falamos a humanidade e a gente aponta para a humanidade, nós precisamos aproveitar o momento de turbulência. Nós precisamos aproveitar o flagelo destruidor para entendermos o que nós estamos discutindo aqui. Lembrando mais uma vez que isso nós estamos discutindo aqui, mais os 250 que estão com a gente aí, comentando e dando opinião e enriquecendo o estudo, é para que nós todos tentemos entender melhor o que está se passando. Não adianta a gente apontar o dedo, eu estou fazendo a crítica para quem está andando na rua, que nem eu falei outro dia para a Ana, e ir no banco sem máscara, sem nada. Eu estou fazendo a mesma coisa que o outro. Então cabe a cada um de nós entender quais são as coisas que podem nos fazer melhorar moralmente. Quais as lições que eu, Alexandre, estou tirando do momento que nós estamos vivendo. Senão nós vamos fazer aquilo que eu sempre comento aqui. Nós vamos fazer o que várias pessoas que a gente ouve falar assim, nossa, ouvi a palestra do Edgar, perfeita para você. Pensei na minha amiga, caiu como uma luva para ela. Não, se caiu como uma luva para ela e para você não serviu para nada, você perdeu 1 hora da sua vida, sinto informar. Se não te tocou nada, bom, eu estou dando o exemplo do Edgar porque eu sou fã e amanhã eu vou ter a oportunidade de conversar com ele ao vivo. Mas se eu tenho a oportunidade de escutar alguém que tem um conhecimento tão grande de doutrina espírita e mais um carinho absurdo para nos passar isso, um carinho e umas cacetadas junto com essa carinha dele de bonzinho e com a voz mansa, de que se aquilo não me tocou e me fez refletir as minhas mudanças, sinto informar que eu perdi 1 hora da minha vida. Primeiro porque eu estou preocupado com a outra. Então olha o tamanho da minha maldade, da minha fofoca que eu estou pensando. Eu estou pensando que a outra precisava ouvir o que o Edgar deu de dura. Então volta a fita, começa tudo de novo, porque nós não entendemos nada. Volta na 737.
Gente, eu dou esses empurrão em vocês para ver se vocês se tocam. Eu cutuco com vara de bambu, bato no bumbum para ver se vocês aceleram o passo. Porque senão, vocês vão ficar andando e não vai. Só nesse sentido que muda. Tem gente falando que é fã do Edgar e tal. Eu também sou, Elaine, né? Então, Elaine, amanhã você aproveita que eu vou deixar só ele falar. Outra pessoa, deixa eu só falar. Falou, nossa, que fala sensata. Como chama a outra mulher do estudo? A Cláudia. Que susto, eu achei que ela fosse falar como chama a outra mulher do Alexandre. Não sei. Não. Como que chama a sua outra mulher? Faço ideia. Eu não vou responder. A Dani está perguntando cutuca, eu não sei o que é, porque eu não tenho o tradutor embaixo. Eu não entendi qual é a pergunta. Mais algum comentário aí que seja pertinente ao coisa, para a gente aproveitar? Eu estou vendo um monte de comentários super ricos hoje. Super pertinentes, todos os comentários super pertinentes. Não, e super ricos, né? Eu estou vendo muita coisa super bacana aqui, que depois... Dona Conceição, se alguém respondeu para você aí em relação ao livro, né? Teve um comentário aqui que eu não sei, deixa eu achar aqui. Que, tipo assim, lendo engano quem achar que a humanidade vai mudar depois que passar tudo isso. Eu não sei se eu gosto de ser mais, sei lá, ter um olhar mais... Eu acho assim, pode ser que a humanidade, não dá pra gente falar que a humanidade, 100% da humanidade vai mudar, mas eu acredito que muita gente vai mudar. Nós já estamos vendo essa mudança. Muita gente está mudando, gente. Nós estamos fazendo a crítica, mas tem muita gente melhorando. A Ana deu os exemplos. Ela falou, lê de engano achar que a humanidade vai mudar. A gente não pode julgar os outros, mas a gente está vendo que muita gente está mudando, muita gente está se movimentando, muita gente está sentindo, vai sentir no bolso, e quando voltar não vai ser mais a vida que tinha antes, vai ter que começar de novo, devagar. Quem sabe esse retornar não vai, como disse o Humberto, baixar um pouco a bola da pessoa, e isso sirva como lição. Eu sou otimista, sou otimista com esse olhar. E mais do que ser otimista, né? É claro que seria uma pretensão absurda nós acharmos que essa situação mudaria moralmente a humanidade inteira. De uma vez, né? Mesmo porque cada um está no seu momento de evolução moral, espiritual, vivendo em realidades diferentes. Então, muito provavelmente, ou com quase certeza absoluta, nós não vamos ter essa mudança imediata na população do planeta. Mas nós estamos tendo muitas mudanças positivas nas pessoas e no planeta. Nós estamos tendo qualidade de ar melhor, nós estamos tendo qualidade de vida melhor por conta de um flagelo que eles falaram para nós, mais um empurrão. Então, nós estamos dando alguns sinais de melhoras. Como nós dissemos aqui agora há pouquinho, tem gente que está caminhando e dando nenhum tipo de bola para as orientações de saúde. Aquilo que eu falei, nós tivemos o cuidado e a preocupação de manter o centro fechado até quando as autoridades de saúde nos falarem, olha, fique tranquilo que agora dá para vocês controlarem de outra maneira. É assim que a gente vai evoluir. Não vai ser... Primeiro nós temos que lembrar que nós, e a doutrina espírita deixa claro para nós, que nós não damos saltos. Então, tranquilo. O que precisa, e alguém falou aqui, primeiro nós e depois os outros, eu vi um comentário aqui, eu não lembro o nome, que eu achei, a Lucília, que acho que fez esse comentário, é exatamente isso. Primeiro, gente, nos preocupemos com a nossa mudança, que eu falei agora há pouquinho. Não adianta eu me preocupar com o outro mudar. Se eu não mudar, se isso não servir para a minha melhora moral, se tudo isso que está acontecendo não me fizer entender algumas coisas, não adianta eu me preocupar com o outro, não adianta eu me preocupar com a China se está fazendo, com Portugal se está fazendo. O que nós temos, e isso eu acho que está acontecendo, é de que nos preocupar com o planeta de uma forma geral. Eu me preocupo com amigos que estão fora do país, vivendo, e a gente tem relatos mais difíceis do que os nossos, em países que aparentemente tinham condições sociais e financeiras melhores que os nossos. E os relatos são assustadores e tristes. Então, quando eu me comovo com esse tipo de situação, eu estou fazendo a minha parte. Agora, querer que todos pensem dessa maneira seria muita pretensão
e utópico demais ainda para o momento que a humanidade vive. Senão nós não estaríamos ainda em prova e expiação. Nós já estaríamos em regeneração, encarando de outra forma. A Solange falou assim, eu acho que Deus nos colocou no cantinho no castigo. Mais ou menos isso, Solange, para pensar. Mas um monte de gente não ficou no cantinho. Esse agora é o problema, né? E outra pessoa falou sobre a família. Olha o que trouxe esse problema. A convivência familiar está sendo obrigatória, né? Muitas pessoas... Que não vão ter divórcio depois, né? Não, muitos pais que achavam que a escola que tinha que educar, por exemplo, ou achavam que seus filhos eram educados, hoje eles têm que ver como é que seus filhos lidam com a professora lá na sala de aula, porque eles estão tendo que lidar com ele todos os dias. E estão ficando assustados, nossa, e a gente vê comentário, nossa, parabéns para as professoras que aguentam. Gente, aguentam os seus filhos. Uhum. São os seus filhos, então quer dizer... Você está prestando atenção agora que ele não está sendo educado para ir para a escola? Perfeito. Ali está fazendo uma pergunta que cabe, eu vou passar muito rápido, depois se você quiser conversar no particular, é que muita gente comentou isso quando eu falei da transição planetária, é um assunto extremamente na moda dentro do meio espírita. Seria verdade que a Terra está passando pela transição de provas e expiações para o planeta de regeneração ou não? A Margarida também fez a mesma pergunta. Então, várias pessoas eu vi, por isso que eu vou fazer, tá, Margarida? Estamos, mas, por favor, bobagens à parte, o processo é lento. Como nós acabamos de falar, não existem saltos na natureza, isso cientificamente comprovado, tá certo? Então, o processo é natural. A nossa evolução é que vai fazer com que o planeta mude. Eu sempre insisto nisso. Não é a Terra que vai mudar. Quem vai mudar somos nós. Quando nós entendemos que nós já estamos preparados para não ter tanta inveja, tanto egoísmo, tanto orgulho, nós já estaremos prontos para reencarnar num planeta de regeneração. E ele pode ser a Terra ou qualquer outro, mas que vai estar dentro das características de um planeta de regeneração. Então, não se preocupem, eu não gosto muito dessa enxurrada de coisa em relação à transição planetária, porque simplesmente ela já está acontecendo há muito tempo. A única coisa é que nós não estamos aproveitando a oportunidade de acelerar o processo para tentar voltar quando a Terra for regeneração, né? Edmilson, como nós vamos estar juntos de mão dada, provavelmente nós não vamos voltar na regeneração, né, meu amigo? Nós vamos estar em prova e expiação de novo. Tá bom? A Elaine está falando de professora, agradecendo a Ana, que eu estou vendo aqui, mas alguém também agradeceu, a Andréia. Gente, mas é exatamente isso. É assustador os comentários que a gente ouve. Que a gente escuta nesse sentido. A Cláudia é professora e a gente ouve vários relatos dela. Que falta, o grande problema nesse momento, que nós não estamos talvez aproveitando a situação que estamos passando, tem uma palavrinha que eu adoro e que a gente não sabe direito o que é e não gosta muito de querer saber, que chama empatia. Quando eu não sei o que é isso, não quero saber, e dane-se quem sabe, fica muito complicado. O que nós estamos vivendo com relação aos professores é exatamente isso. É uma falta de empatia absurda, porque até outro dia eu chamava o professor de vagabundo e hoje eu estou vendo o quanto me faz falta um professor. Então isso chama empatia, eu entender quais são as dificuldades do outro, entender quais são os trabalhos do outro, o esforço do outro e me colocar principalmente no lugar do outro. É mais uma oportunidade, bem lembrado da Ana, é mais uma das situações que nós deveríamos estar aproveitando. E os pais estão aí com a faca e queijo na mão para perguntar onde eu estou errando na educação. Se você não está suportando o seu filho 24 horas porque ele é mal educado, e na hora que tem a tarefa, que agora é online, é uma briga para fazer a tarefa, tem que brigar, tem que bater, tem que pôr de castigo e não sei o que mais lá, você imagina na escola com a professora. E aí, quem sabe, os pais parem agora de ir brigar com o professor na porta de escola e coloquem na cabeça dos seus filhos que da porta da escola para frente, quem manda são os professores, e dê valor ao professor.
por favor. Perfeito. Gente, ó, eu acho que nós conseguimos, ó, são quase 9h15 agora, eu acho que vale a pena a gente fazer a 738A. Mas não é grande, não? Tá? Não, mas a 738, a leitura, ela é grande, mas é um assunto que vale a pena a gente não deixar perdido. Porque eu acho que o Acácio, no comecinho, Acácio, você me corrige, falou. mas eu acho que foi você que falou em relação ao sofrer o bem e o mal, o justo e o injusto, se sofremos iguais. Então, a 738A vai falar sobre isso. E se a gente passar 40, 50 minutos também, o que é 40, 50 minutos para a eternidade, né, gente? Tô brincando, tá bom? Só que nós vamos tentar fazer, então, a 738A, quem vai ler a Ana, e aí a gente comenta, que essa, eu acho ela interessantíssima e muda muito, vai tocar em alguns conceitos e algumas coisas muito enraizadas que nós trazemos de outras crenças, né? Elaine, Ana, sua nota hoje é 1 milhão. Tá bom, Elaine, por causa dos professores. Muito bom, Elaine. Vamos lá. Então, 738A. Ó, mais uma professora. Gente, show de bola os comentários, mas também agora não começa a brigar na rede social por causa disso, não. Só foi é que... Ó, o Humberto está falando só antes da aproveitar. A Marlita também falou que é professora e está fazendo um relato. E transferência da responsabilidade. Transferência de responsabilidade na educação dos filhos. Mas isso já vem vindo, né? Os professores podem confirmar isso depois, mas isso já está acontecendo, não é só no momento de pandemia, né? É que agora eles estão sentindo na pele, né? O que é não ter o professor para auxiliar no que normalmente eles falam que não é responsabilidade deles, mas que nós sabemos que os professores acabam tendo que educar moralmente muitas crianças, não só como professores da matéria específica, né? Mas isso é um papo para mais 1h30 de conversa. Se eu ficar falando de professor e de educação... Então, 738... Joia, Cássio. Não, Cássio, eu só queria lembrar se foi isso, mas é extremamente útil porque nós vamos falar dela agora. Vamos lá? 738A. Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, né? Então, como o homem mau. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses, os filhos de Deus, e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Quando eu li essa questão aí, eu achei super interessante a comparação dele, o uniforme com o nosso corpo, né? A gente se preocupa tanto com o nosso corpo que vai ser destruído. E para Deus o que mais interessa é o nosso espírito. Porque o corpo nada mais é do que o uniforme que a gente está usando nessa vida, nessa encarnação. Isso aqui, o sofrimento, tudo que a gente passa aqui pode ser 100 anos. Passa, pra gente demora tanto, né? Sendo que na vida eterna, a vida é eterna. Então isso aqui é assim, ó, que a gente acha que, nossa, mas tá demorando, né? Esses olhos que a gente escuta comentar, isso aqui vai demorar para acabar esse isolamento, né? Isso aqui, ó, é assim, dentro para quem tem uma eternidade, né? Porque nós somos imortais, o espírito é imortal. Agora, minha vestimenta pode estragar, eu vou ter outra, e a gente dá valor para isso, não dá valor para o espírito. Não sei se eu... Perfeito. Só complementando, porque a Cláudia disse tudo,
Na verdade, a gente tem que sempre usar e pensar assim, eu estou Ana Lúcia, eu não sou a Ana Lúcia. Eu estou vestindo esse corpo e me chamo nessa encarnação Ana Lúcia, sexo feminino, mas eu sou um espírito. Na próxima posso ser do sexo masculino, na outra já fui, não sei. Quer dizer, eu estou nesse momento e a gente é muito apegada, parece que os dias de 24 horas, quando está tudo bem, nossa, como o dia passou rápido. Agora, quando a gente tem um problema, nossa, o dia não passa. Quer dizer, isso, a nossa encarnação toda é um piscar perto da eternidade. Tanto é que muitas vezes a gente não aproveita e fica estagnado no degrau e não dá um passo à frente, quando deveria aproveitar esses anos que a gente fica na Terra, 50, 30, 20, 80, 100, não sei. Então, é isso que ele está dizendo, né? Estamos muito mais... O general se preocupa com os seus soldados do que com os uniformes dele. Ou seja, Deus se preocupa muito mais com o meu espírito, o que eu estou fazendo com a oportunidade que ele me deu esse corpo. O corpo é importante? Sim. Cuidar dele? Sim. Porque é um presente divino e a gente tem que devolver, claro, com saúde, enfim. Mas ele está muito mais preocupado com o que eu fiz disso. Eu ganhei um corpo físico, tive a oportunidade da reencarnação em lugares em que eu deveria estar, e o que eu fiz com isso? Ele está mais preocupado com o aprendizado do que realmente com o corpo físico em si. Então a gente tem muitos valores alterados na hora de olhar o corpo, a gente tem que ser perfeito, enfim. Então vamos aprender um pouco mais a dar o valor ao corpo físico, mas para o espírito também, né? É isso. A Mardeli ou Mardeli Calheiro está fazendo uma pergunta aqui para você, Ana. Será que vai demorar para passar essa epidemia? Você quer responder? Faço ideia. Agora é uma pandemia. Vamos esperar virar uma epidemia. Mas nós não sabemos e não temos como prever. Se a gente... Você deve estar perguntando porque eu vi circular na internet algumas mensagens, inclusive com data fixada de que tal dia. Então, bobagens, né? A espiritualidade não se colocaria. Eu acho que não existe data pré-estabelecida, sabe por quê? Porque conforme o andar da carruagem, Deus tem tudo isso aqui para fazer com que se prolongue para o nosso para melhorar ou que não se prolongue. Esse é um ponto. Na verdade, a espiritualidade não perderia tempo, curto e grosso, como a maioria das vezes. A espiritualidade maior não perderia tempo em ficar dando esse tipo de informação, porque não traria nenhum tipo de benefício. Simples assim. Em relação a todo o aprendizado, se não resolver o problema, ou se nós ainda não passamos pelo que nós precisaríamos passar, essa data estaria furada. Então, é o caso da cartomante ou de um amigo nosso aqui de Pederneiras que faz previsões, inclusive quem vai casar, quem não vai casar. Eu só não comentei, eu acho que ficou tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Quer dizer, como que o Acaso também falou lá, inocentes sofrem, a gente vê com os olhos daqui, de hoje. Ninguém está no lugar errado, ninguém está na situação errada. Inocente do quê? Não é? Vamos lá, pergunta de novo, né? A gente consegue fazer, e ele faz uma afirmação, não uma pergunta primeiro, né? Mas nesses flagelos, na Covid-19, por exemplo, sucumbe, desencarna o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então nós acabamos de falar, acho que alguém comentou, logo que a gente começou a transmissão, de que a pandemia veio e se alastrou, e alguém falou, eu até usei o comentário de alguém que estava na página, usou o exemplo do Ebola na África, que tinha muito mais problema, ou fazia com que desencarnasse muito mais pobres, ou situações mais complicadas, e se colocava em mais risco quem tinha condição financeira e social prejudicada, e hoje no Covid nós estamos vendo ela atingir em todas as formas. E aí nós sempre vamos, nesse sentido, mesmo como a Ana falou, nós não sabemos, nós olhamos com o corpo, com o olhar da matéria, né? E não com o olhar do espírito, porque muitos de nós, ou a maioria de nós ainda não temos essa capacidade tão grande. Mas a resposta é sim, né?
da afirmação, na verdade, a resposta não. Kardec afirma, ele não pergunta. Numa situação de pandemia como a Covid, eu estou afirmando, eu, Kardec, que desencarnam, que sofrem as consequências da pandemia, o homem de bem e o perverso. Fato, ele afirmou e nós podemos, ou devemos, para quem quiser, ou quem quiser contestar, é claro que é interessante, sempre o questionamento, mas ele fez uma afirmação que é extremamente lúcida, para o momento, principalmente, que nós estamos vivendo. E nós podemos relatar de novo em relação à cólera que ele viveu lá atrás, por isso que ele afirmou com tanta convicção. Quando eu estou vivendo no meio da pandemia do Covid-19, estão desencarnando homens de bem. Da mesma forma que estão desencarnando perversos. Está desencarnando o que faz um trabalho maravilhoso com Fraternidade Sem Fronteiras e está desencarnando o estuprador. Ou não? Ou a espiritualidade está separando, olha, a Ana é uma boa pessoa, a Ela é a Cláudia, então nós vamos... Não, lá não vai pegar o Covid-19. Isso algumas religiões estão vendendo. Ó, a Cláudia e a Ana, como são da minha religião e são boazinhas, o Covid não vai chegar perto. Não vai chegar perto se elas se precaverem, se não tiverem cuidado, se tiverem isolamento social, o risco de se contaminar será menor, mas não por uma questão moral. Então começa daí. Kardec nos afirma e nós estamos vivendo isso. O homem de bem e o perverso está passando exatamente pelo mesmo motivo. A Tânia está fazendo um comentário que nós ouvimos do Edgar Miguel e que a Ana ficou extasiada quando ouviu e já inclusive usou em uma palestra dela. Pode existir injustiça, mas não injustiçado. Eu acho que eu posso usar a fala dos outros, eu né? Não, e a Ana adorou essa, todo mundo ficou muito encantado uma vez que o Edgar usou isso. Mas o bom, nessa encarnação, será que ele não tem alguma coisa para resgatar na encarnação passada? Por isso que ele está sofrendo esse... Então não existe... Gente, então, mas não existe injustiçado. Mas por assim... isso que não existe. Mas né? o que, então, eu sou tão boazinha agora, mas o que eu fiz lá atrás? Mas o importante... Sim, mas gente, se nós encararmos como o que eu fiz lá atrás, eu estou pagando agora, nós estamos falando de bobagem. Nós estamos usando o flagelo para justificar, de novo nos colocando como coitadinhos. A questão aqui, que ele tenta nos dizer é o seguinte, olha, o fato de você estar moralmente, aí vai entrar no que vocês falaram, e a Ana e você agora complementou, a existência anterior, quem era o Alexandre? Se bem que é difícil ser pior do que eu sou hoje, mas eu acho que era. Por isso que ele faz o comentário final. É aquela criança de 3 anos. Por isso que ele faz, exatamente, por isso que ele faz o comentário final, que vocês duas comentaram, do uniforme em relação ao soldado. Todos estamos sujeitos? Todos. Qual que vai ser a diferença? A maneira com que nós vamos encarar. E qual é a preocupação do pai? Com o Alexandre ou com o espírito que está hoje encarnado como Alexandre? Com qual é a minha preocupação? A lição moral vai servir para quem? Para o Alexandre que vai ser enterrado o corpo físico ou para o espírito do Alexandre que vai continuar o aprendizado? É nesse sentido que ele fala que a comparação é fantástica, que vocês duas comentaram e que é perfeito, né, da espiritualidade. A preocupação não é com a matéria vai de uma forma, ou pelo Covid, ou por idade, ou no acidente de carro, ou por um câncer, ou por qualquer tipo de doença, nós vamos desencarnar. Isso é fato. Fato. Com muita certeza. Então nós vamos desencarnar. O que nós precisamos, qual que é a lição, gente? O que eles estão nos falando nessa resposta que parece tão grande, mas eles repetem a mesma coisa? Como nós estamos aproveitando a situação que nós estamos vivendo. A preocupação é com o nosso crescimento moral, é com a nossa evolução moral. Todos os flagelos, todas as necessidades que nos são impostas, os que nos são apresentadas, e o pai está preocupado que nós entendamos e aproveitamos da melhor forma. É esse o objetivo. E nunca o do castigo. Se fosse o do castigo, aí sim. Se fosse o do castigo, se fosse Deus por um segundo,
Eu se fosse, e fosse desse jeito, por castigo, aí sim, não, aquele lá é ruim. Então aquele lá vai pegar o Covid. Não, aquele lá é bonzinho, esse não vai pegar. Ó, aquele lá é ruim, aquele merece ter um câncer, sofrer. Não, aquele lá é bonzinho, não. E nós sabemos que não funciona assim. O objetivo é a felicidade de todos os filhos. As dificuldades aparecem para que nós aproveitemos da melhor forma possível. É nesse sentido. Então, por isso que ele dá esse exemplo maravilhoso de que o general, e ele coloca o general aqui, como o pai, se preocupa mais com o seu soldado do que com o uniforme. Corpo físico, uniforme. Usei, rasgou, estragou, fica aí. Não levo. Então é nesse sentido. Deixa eu só voltar. A Andréia, ela está perguntando e a gente está aqui debatendo. Eu acho que seria interessante para todo mundo. A Andréia pergunta assim: vocês acreditam que essa pandemia estaria levando à morte, à passagem de pessoas precocemente? Como eu respondi para a Andréia, para você entender melhor, não sei se eu fui clara, precocemente somente se você se colocar numa zona de perigo, certo? Não usando máscara, não fazendo higienização e indo contra o que a Organização Mundial da Saúde está mandando a gente fazer. Ai, coitadinho, ele pegou o Covid. Tá, e o que ele fez? Ele não deu bola para a organização, não fez nada do que era para ser feito. Então, Deus não seria injusto de levar ninguém precocemente. As pessoas que talvez vieram a óbito teriam que ser assim, ou por um outro motivo teriam que desencarnar, voltar para o mundo espiritual. Aí você colocou, né? É o que eu coloquei. Tudo que vai contra a lei natural, por exemplo, andar com um carro a 250 km por hora, e tinha que ser assim? Não tinha que ser assim. Talvez aquela pessoa teria que viver mais 30 anos, mas ela abusou do seu livre-arbítrio e colocou fim numa existência por falta de prudência. Não é injustiça de Deus, não é precocemente. Só para, eu acho que o caminho é o que eu responder, mas talvez a sua pergunta seja se todas as pessoas que estão desencarnando, se dentro desse bom homem de bem perverso, se alguém está desencarnando antes da hora. Não. Simples assim. Então, nós podemos, tinha acabado de comentar, nós podemos aumentar o nosso risco de desencarne. Como? Não tomando as precauções que a Ana falou. Nós temos todas as orientações que devemos tomar. Não tomo, me coloco em risco. Agora, que tem muita gente se precavendo e assim mesmo pegando? Se contagiou, nós sabemos que sim. Muitos outros que não tiveram nenhum tipo de precaução e ainda não pegaram e talvez vão se contaminar, mas não vão desencarnar, também nós sabemos que sim. O que nós temos certeza absoluta, sem estar dentro dos planos do Pai para a nossa melhora moral e evolutiva como espírito, não vai rolar. Essa certeza, isso eu posso afirmar com toda convicção que a doutrina me diz. Entendeu? E só para a gente terminar, e depois quem quiser entrar lá no particular, a Irene está fazendo uma pergunta. Gostaria de saber por que os idosos estão desencarnando. Há um motivo? Porque eles estão mais suscetíveis ao vírus. A dificuldade é maior porque é um problema que afeta a parte respiratória. Então, em relação a isso, também não é punição e nem seleção natural. Eles estão desencarnando porque a condição frágil acaba facilitando que o contágio seja mais sério. Humberto está dizendo aqui que existe injustiça, mas não injustiça do Haroldo. Então nós precisamos... Bom, não, acho que não sei não. Agora a gente aproveita. Não. E aí eu vou ficar... Cada um vai aproveitar. Então já fica o convite. Amanhã tem parábola com o Edgar e eu vou perguntar para o Edgar se é dele ou do Haroldo. Eu fico mais com o Edgar. Eu vou pro lado do... qual o problema? Não, mas eu vou falar que é do Edgar. Mas amanhã já fica... Se não é pra gente aprender junto, então, quer dizer, amanhã... Mas eu vou defender o Edgar. Eu acho que é do Edgar e não do Haroldo. Eu prefiro o Edgar. Então, sou suspeito. Preferi uma coisa. Não, então, mas aí eu vou defender o meu time. Mas já fica o convite. Amanhã eu vou cutucar o Edgar. Mas o Edgar é tão bonzinho, gente, que mesmo se for dele, ele vai falar que é do Haroldo. Então não vale. Então eu vou ficar com a opinião de que é do Edgar, Humberto. Tô brincando, gente, sei lá eu de quem que é. Sei que a Flávia é fantástica, faz muito sentido. E tudo que faz sentido e que nos faz levar
A gente só fala aquilo que a gente aprende, né? Através daquele... E a gente tem vontade que os outros aprendam com uma frase. Gente, né? Nós passamos de novo do horário. Mais uma vez, nossa gratidão é imensa. Vou dar os recadinhos finais, porque tem 3 recadinhos rápidos. Um eu já dei. Muito obrigado, muita gente nova de novo. O Humberto está falando, mas os 2 podem falar. Verdade, né, Humberto? A gente aproveita de lado que lado. Ó, o Gabriel falou Edgar, ó, tá vendo? A briga vai ser feia. Eu não posso falar. Mas amanhã eu cutuco o Edgar ao vivo. Então fica o convite. O primeiro grande convite, o recado para vocês. Amanhã às 19h30, a gente começa sempre 5 minutinhos antes para a gente trocar uma ideia a respeito de algumas coisas, dar os recados. Mas amanhã às 7h30 a gente começa a transmissão às 19h30. O Edgar vai falar, se eu não me engano, da parábola do semeador. Então não percam, é fantástico o Edgar, fantástico. Fica o convite, então a partir das 7h30, e o Edgar quer fazer no mesmo formato que nós fizemos com o Ilcinho, então eu vou entrar, apresentá-lo, nós vamos trocar 3 palavrinhas, o Edgar toca a parábola sozinha, porque eu não quero atrapalhar e nem perder os 30 minutos que nós temos para aproveitar dele. Eu já até falei para ele que ele pode passar, falei que ele pode passar um pouco, e então fica o convite. Amanhã, aliás, está forrado, tá? Vou dar as 3 parábolas, que era surpresa para vocês, mas amanhã nós temos o Edgar. Na sexta, nós temos o Gustavo Gandolfi e a Mireia, os 2 vão estar com a gente. A Dani, gratidão a todos, deve ser do Haroldo mesmo. A Tânia também, acho que agora aqui em cima. A Dani, já falaram ali em cima, pouco importa. Fantástico. A Tânia comentou que deve ser do Haroldo, mas falou que pouco importa, concordo. É que realmente eu ouvi isso da boca do Edgar. E tudo que eu escuto do Edgar me encanta, inclusive mais do que do Haroldo, por isso que eu brinquei. Mas realmente não importa. Como várias frases que são do Richard e as pessoas assinam embaixo e fica bom do mesmo tamanho. Eu falo do Edgar, tá bom? eu falo. Então, gente, convite amanhã. O Edgar amanhã às 7h30, falando palestra do semeador. Na sexta-feira, o Gustavo Gandolfi e a Mireia, lá da Casa de Fraternidade, vão falar sobre... Será que é o semeador do Gustavo? Não, eu acho que é o semeador do Gustavo, eu não lembro, eu acho que eu troquei. Mas enfim, a mesma coisa, não interessa, né? Nós vamos aproveitar dos 2. Na sexta-feira, depois da parábola, nós vamos divulgar, mas vou estar eu e o Orlando Noronha retomando o Acácio. Quem estava junto lembra que nós tivemos um problema na transmissão do Orlando e ele não conseguiu participar, acabei fazendo só com o Gustavo. Então na sexta, depois da palestra da parábola do Gu e da Mireia, nós vamos retomar, eu e o Orlando, falando de mediunidade, carta consoladora, e vamos por aí 1 hora batendo papo. Não sei se você falou, desculpa, que tá perguntando, é 19h30. Amanhã, 19h30, as parábolas sempre às 19h30, na quinta, na sexta e na segunda. Então amanhã o Edgar, 19h30, o Gustavo e a Mireia, 19h30 na sexta, e depois nós estamos com o Orlando, e na segunda-feira também parábola com o Orlando e a Letícia. Então, quinta, sexta e segunda, nós estamos extremamente bem servidos, como vem vindo todas as parábolas que a gente tem vindo. O último recado que eu ia dar, aliás, os 2 últimos, querendo conhecer, já está na página, falei para vocês, aquela enquetezinha de onde vocês são e como vocês conheceram Amigos do Bem. Quem puder participar lá, nós agradecemos muito. E amanhã, depois da palestra do Edgar, Humberto, Isabel, ajudem a divulgar. Amanhã, depois da parábola com o Edgar, nós vamos bater um papo de uns 5, 10 minutinhos com a Paula, do Família com Jesus, divulgando um pouco do trabalho deles, falando um pouco do CD. Eu já falei para ela que ela vai ter que cantar, se vira, sem música, sem violão. Mas então amanhã, logo depois que acabar o Edgar, curtinho, no máximo 10 minutinhos, nós vamos estar falando desse trabalho lindo do CD da Família com Jesus, porque com esse negócio de pandemia, que eles iam começar a sair para divulgar o trabalho nas casas, eles não vão conseguir. Então nós estamos tentando ajudar a divulgar esse trabalho lindo. Então fica o convite, até amanhã, tá bom? A Ana vai fazer a oração final, fiquem com Deus e aguardamos todos amanhã às 7h30 da noite.
vamos fazer a oração, né? Final, primeiro gratidão a todos que estão nos agradecendo aqui. Nós é que agradecemos a companhia. Sabemos que não existe espaço, né? Apesar de estarem longe, mas a vibração de amor chega até a gente e nos fortalece para o estudo. Então convido a todos que coloquem suas águas, que a gente vai usar toda essa energia positiva desse estudo, com a espiritualidade amiga que nos acompanha, Jesus, claro, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que conosco aqui está. Gratidão, mestre, por mais um estudo tão proveitoso. Tantos corações estiveram conosco, Senhor. Gratidão pela espiritualidade amiga que nos protege, que nos intui. Gratidão, Senhor, é o nome, por tanto aprendizado. Nós aprendemos com as pessoas que estão longe, nós recebemos esse carinho, esse amor de todos, essa vibração positiva. E queremos, Senhor, neste momento pedir que o Senhor vá a todos os lares que estão conosco agora, visitando as pessoas que estavam no estudo. Que o Senhor coloque ali, nesta água, na nossa água, em todas as águas, o remédio necessário para cada um, para que cada um se fortaleça, para que cada um tenha mais empatia, mais paciência, mais gratidão e mais olhar de caridade com os nossos irmãos menos afortunados. Que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos ajude o entendimento desse momento, para que a gente saia deste momento muito mais fortes e moralmente melhores. Aos nossos irmãos que estão ouvindo, que Jesus os abençoe, traga toda a paz, todo o amor necessário, que em suas águas esteja o remédio para o corpo físico e para o corpo espiritual. Que vocês pensem em seus entes queridos, vibrando o amor a todos. Gratidão mais uma vez. Gratidão aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco. Gratidão aos desencarnados que aqui também estiveram aprendendo, que sejam levados aos postos de socorros, que sejam acolhidos e amparados amorosamente. Que Jesus fique com todos nós, que aqueça os nossos corações e que consigamos colocar em prática o que aqui falamos. Muita gratidão ao Pai por esse momento mais uma vez. Gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho e toda a espiritualidade amiga que esteve conosco. Que assim seja. Gente, boa noite, até amanhã. Só lembrando que já fica disponível no YouTube para quem quiser assistir ou passar para alguém, tá?